Ora, muito boa tarde, cá estamos novamente, canal Lab Reativos, conversas sobre saúde mental. Tiago e Nuno. Nuno, Claro, Tiago. boa tarde. Boa tarde. Hoje temos o segundo capítulo da trilogia do não, ou seja, os dois nãos. Dois nãos. Eu acho que como o Tolkien, também depois da primeira vez que falámos sobre o tema, muito ficou por dizer. Aliás, talvez seja bom começar por dizer que sobre qualquer um destes assuntos, só nós dois provavelmente teríamos muitas horas para falar sobre um determinado tema. E se tivessem aqui outras pessoas, falariam mais de umas quantas horas sobre exatamente o mesmo tema, dizendo outras coisas que ficam de fora. Ou seja, dificilmente algum destes temas se esgota numa ou até numa série de conversas. E em propósito do não, realmente, uma das pontas que para mim, ficou de fora, foi de qual não é que nós estamos a falar. Eh, Ah, pois eu pegaria por aí. Portanto, talvez fazendo aqui retomar um pouco esse fio. Nós, no nosso primeiro capítulo, falámos do não e dos seus aspectos mais generalísticos e falámos essencialmente também um pouco já disto, que existiam dois nãos, talvez um não fundamental à vida psíquica, portanto, um não no sentido de estabelecer a separação, o limite, o eu do não eu, o não como manobra uh, de recalcamento interno. Mas depois também falámos daquele não que era um porque sim, um não, uma espécie de não gratuito, que seria uma coisa mais patológica ou uma coisa mais ao nível, talvez, dentro do vocabulário psicanalítico, não sei, talvez uma espécie de recusa ou desmentido, se poderemos ir por aí. e eu daria aqui, falaria de um outro em oposição a esses todos. Em Então há oposição, três? em antítese, eu acho que há dois. Esses que tu elencaste, do meu ponto de vista, são não psíquicos, são, são ativos. Ou seja, há um movimento, embora seja um negativo de algo, a negação de algo, e aqui tropeçamos no jogo de palavras, que é o não e a negação, e o negativo. hum, e a este outro eu chamaria, talvez, eu detesto criar nomes para as coisas, mas que seria o não lógico, que é a não coisa, a não zanga, o não amor, o não desejo, hum, que é a ausência de, não o não como oposição a algo, mas o não como a ausência de algo, que eu acho que é nuclear na patologia psíquica, em toda a patologia psíquica, e, e que também, quanto a mim, cai neste território de algo a que nós poderíamos chamar o não. Ahm, Seria ele um equivalente do nada, que já falámos anteriormente? sim, sim. Uhum, percebo. O não amor, não é? Onde há uma escassez dessa experiência. Uhum, Pronto. ok, Todos os outros que tu elencaste, eu acho que são psíquicos. sim. São formas de lidar com as coisas, eh, cada um à sua maneira. Eh, Este,
Pois, Este seria quase uma operação lógica. sim, percebo. Pois, aqui, eu acho que nós, se calhar, hoje vamos nos debruçar mais sobre este não, porque sim, esta, esta coisa mais ao nível da recusa, do desmentido. Eu não gosto de chamar, sim, um não mais patológico, que, na minha opinião, não é um verdadeiro não. Ah, e aqui, se calhar, vou começar por enunciar uma ideia complexa do professor Carlos Amaral Dias, em que ele distinguia, pronto, ele tem várias obras e fala aqui especificamente do negativo ao retorno a Freud, que é uma obra muito interessante, de grande valor epistemológico para a psicanálise, porque discute uma coisa que não é consensual, que é muito uma diferenciação entre uma psicanálise do negativo e de outra que não partilha esse ideal, ou teor epistemológico mais perto do negativo. Eu depois acho que não vale a pena aprofundar demasiado isto, senão complica-se muito. E ele diz uma coisa muito interessante que eu nunca mais me esqueci, que é que o contrário do sim não é o não, é o não do não. Ou seja, negar o não, negar a separação, negar o desamparo, ah, que eu acho que é muito um não ao nível do cenário do intolerável, daquilo que é psicologicamente intolerável. Portanto, não se trata aqui propriamente de um não ao nível do recalcamento, em que há uma manobra topográfica relevante de material que é empurrado para o inconsciente. Não, aqui trata-se de desmentir, recusar. eh, e aqui até vou fazer uma piadinha, e vamos lá ver, porque foi uma coisa que eu pensei, e até te vou lançar em questão. Sabes qual é o não do não em Portugal neste momento? Ou um equivalente, como é que se diz não do não numa palavra em Portugal? Não. Chega, Ah, basta, não é? enfim. É pá, toda a gente bate. Uh, Olha, toda a gente bate em quem põe a cabeça de fora. pois, Que é pensar que há uns filhos da puta que são exatamente iguais e ficam na sombra. E são exatamente iguais. mas eu acho que há aqui um, um valor que deveríamos explorar neste não do não, neste não porque sim, ou um simplesmente não, que não é um verdadeiro não, em que, em termos mais epistemológicos, não há propriamente um negativo. Há muito esta recusa, este desmentido. Eu acho que às vezes as pessoas pensam. Eu, eu não consigo deixar de pensar as coisas muito mais ao nível, como é que eu ia dizer, do- da fisiologia da coisa. Eu acho que nós, em determinada altura da nossa existência, adquirimos uma competência em americano, um skill, que é a oposição. A oposição é sempre oposição a algo e que é feita através da palavra não. Ahm, e isso é quem faz, quem estuda a psicologia das crianças, tem muito essa noção que em determinada altura do desenvolvimento psíquico é muito evidente, as crianças adquirem o não. Agora perdi-me um bocado. As crianças, quando adquirem um skill novo, uma competência, repetem-na até à náusea. Quer dizer,
sei lá, se aprendem a saltar de cima do banco, depois vão andar a subir ao banco e a saltar, a subir e a saltar, ou qualquer outra nova competência, as crianças repetem. E também repetem o não. Ou seja, vão negar coisas só pelo simples facto de negarem essas coisas. Ou seja, não há qualquer oposição à coisa. Quando a criança diz não, está só a exercitar aquele skill. Quando a criança diz que não quer comer um determinado alimento, pode ser porque não gosta dele. Então está a opor-se à ingestão do alimento, usando o não para aquilo que ele serve, não é? Para determinar, para se autodeterminar. Sim. Mas há uma altura, e já toda a gente que criou crianças, pá, nota que os putos dizem que não a todos os alimentos, a menos que tenham fome, claro. Ahm, Porque estão a exercitar esse novo skill, essa nova. E é engraçado, já agora, ah, que eu acho que nós vivemos numa época woke, ou woke, Woke. woke, Woke. se lá o que quiserem, ahm, que é de meninos pequeninos que são contra a ingestão de carne, são contra a poluição, são contra uma série de coisas. É o não, não, não. Antigamente, nos anos 70, por aí, havia uma designação muito engraçada que eram os nem-nem. Não era uma coisa nem eram outra, não. Não eram. Então o que eram? Não eram. Era um não sistemático, um não pelo exercício da capacidade de dizer não. Dizer não quer dizer sentir. Uhum. E agora a negação Pois, do não daria só um passinho mais à frente. Até diria que estas criaturas são muito pouco capazes de dizer não. O não que dizem é quase só um exercício da coisa. Do- pois, um, um não que se materializa num radicalismo, numa intolerância. Não, é essencialmente intolerância de seres relativamente imaturos que não são tolerantes a absolutamente nada. Pois, Tudo os incomoda. daí eu ter pensado muito nas palavras do professor Amaral Dias, deste não do não, eh, de, pronto, de negar a separação, de negar o desamparo, portanto, essencialmente é negar o outro. Negar a diferença. Sim, Sim, exatamente. a separação, A, sim. a alteridade. É. Eh, e eu acho que são duas grandes formas, estes dois não, Sim, para sim. deixar bem claro que O nós não gostamos. bom e o não mau. Sim, pondo aí a questão manicaísta em cima da mesa, sim. Pois, Mas, mas na realidade não há não bom e não mau. São todos iguais. Estava a ser irónico. Esta coisa de que não há oposição. Afinal, somos todos bons, somos todas boas uhum, pessoas, é tudo, somos iguais, enfim, sim, sim, sim. não, não resisto. Eh, eu acho que esta coisa dos iguais, eu acho que radica profundamente em doença social, mas tem como objetivo, amalgamar toda e qualquer hipótese de pensamento, por forma a que não nos possamos defender, no fundo, não possamos perceber quem nos agride.
Porque há efetivamente problemas sociais e eles não nascem do céu, não têm autores. eh, no fundo, criar uma sociedade onde os indivíduos são muito pouco capazes de pensar criticamente, distinguir grupos, categorias, pessoas e imputar-lhes a responsabilidade pelos atos dos outros e, a seguir, ou ao mesmo tempo, assumir a responsabilidade pelos seus próprios atos e pelas suas próprias escolhas. Não é? Eu não escolho nada, eu não decido nada, os outros são todos iguais, é tudo homogéneo, é tudo uma amálgama. Portanto, eu fico aqui quietinho, vão fazendo o que me dizem. E agora, só para ir mais longe, não vou fazendo o que me dizem. Vou fazendo o que tenho que fazer, porque ninguém me diz o que é que eu hei de fazer. Isto é mesmo tentar levar a vida psíquica e a individualidade até desaparecer completamente. É mesmo assim, pronto. Pronto. Lá está, porque Já sim. fiz o meu manifesto. Pois, há, há muito, porque sim, é assim. É, porque sim. Exatamente. É, Uhum. Pois, eu acho que invariavelmente, e aqui se calhar vão virar muito para a questão psicológica interior, eu acho que no não do não só pode estar uma clivagem, um discernimento clivado, não é? Tanta coisa não é nem sim nem não. É, é muito algo que pode promover esse caráter de amálgama, de negar a diferença. eu aí parto de um pressuposto à partida que é inicialmente a amálgama. É a incapacidade de diferenciação entre partes, entre diferentes emoções, entre diferentes objetos, entre eu e não eu. Portanto, inicialmente, a nossa vida mental é amalgamada e é um regresso a essa amálgama. Ah, Portanto, é o regresso a uma vida psíquica onde há muito pouca ou nenhuma diferenciação entre as partes. Eh, No fundo, a gente estamos aqui muito a associar este não do não, ou este segundo não, como nós lhe chamamos, a um caráter mais imaturo, portanto, a uma imaturidade, sim, sim. ou, noutros termos, a um processo maturativo muito deficitário. Mais assim, eu acho, gosto mais dessa designação. Uhum. É uma maturação que ocorreu pouco ou nada, quer dizer, nada, não, mas que falhou, sim. Sim. Uhum. Pois, E, sendo e, que, óbvio, força. e que acaba com os homens são todos iguais. As mulheres são todas iguais. O- os americanos são todos iguais. Com... Nós somos todos iguais. E eu tenho, foge-me sempre o pezinho para o chinelo, mas é, em última análise, uma confusão que eu acho que é intencional para alguns entre a igualdade e a igualdade de direitos. É algo que muitas vezes, em certos discursos, vem muito misturado e que estranhamente cola tão bem, que é essa confusão entre igualdade e igualdade de direitos. Ou seja, nós somos todos iguais, Ou portanto, temos deveres, direito à individualidade. confusão entre direitos e deveres? Não ia por aí. Ok. Onde estava a encaminhar-me é para esta forma de funcionamento em que
nos dizem que em determinado tipo de sociedades as pessoas são todas iguais. Quer dizer, então andam todas com o mesmo penteado, andam todas vestidas da mesma maneira, têm que ser todas assim, ou assado, ou frito, ou cozido. E a confusão disto com a igualdade de direitos, que é as pessoas poderem andar vestidas como lhes apetece, poderem andar vestidas ou cortar o cabelo como lhes apetece, ou seja o que for, e contudo terem os mesmos direitos. Eh, que que é engraçado porque é quase virar o texto ao contrário. Ou seja, numa sociedade onde eu diria que os direitos das pessoas são mais representados, são mais respeitados, não é? Independentemente da origem, independentemente do sexo, da origem étnica, seja do que for, as pessoas têm os mesmos direitos. Ok? De uma outra, de uma outra sociedade em que as pessoas são todas iguais. Só podem ser de uma maneira. É mesmo virar o texto ao contrário. Enfim, não queria ir muito por aí porque é uma área sai um bocadinho do nosso Sim, propósito. sim. Mas estou a Talvez. falar, Força, força. hum, de direitos e deveres, mais uma vez, a, 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 a dificuldade em assumir deveres é do meu ponto de vista, uma falha da maturação. As crianças pequenas não são capazes de assumir deveres, naturalmente. Eh, Eles ainda mal concebem que o outro existe, quanto mais que hajam regras e deveres sociais. Mas ao longo da maturação, a capacidade de assumir deveres faz parte do processo maturativo. E é muitas vezes, eu diria talvez hoje em dia cada vez mais, mas é muitas vezes muito falho. eh, e, e tem consequências para o indivíduo graves, mas também para a sociedade em geral. A sociedade, se tiver muitos indivíduos destes, está profundamente intoxicada e e provavelmente estará condenada ao extermínio. Sim. Ah, estava a pensar agora, mais até no contexto da própria psicoterapia. ah, Dei por mim a pensar no contexto da psicoterapia, como é que é lidar com este não do não, e com pessoas com este nível de maturação mais precário, e, e até me lembrei, no âmbito de, por exemplo, dos deveres, que tu estavas a falar, uh, vem-me este exemplo à mente, portanto, que é um exemplo muito simples que eu acho que todo o cidadão já se deparou com, e talvez eu até lance isto e depois comentamos a parte da psicoterapia, talvez para operacionalizar um pouco isto a nível comportamental e complementas depois com a tua análise. Eu acho que todos nós já nos deparámos, por exemplo, com aquele sujeito que uh, vai no seu carro, tem qualquer coisa que acha que tem para fazer, ou que tem mesmo para fazer, e não faz mais nada. Uh, para o carro gratuitamente no meio da estrada, para o trânsito todo, ou estaciona à frente de uma garagem, para não andar 2 ou 3 minutos. Ou seja, é um indivíduo, não estou a dizer, obviamente, isto é apenas um exemplo, não estou a dizer que uma pessoa tenha um comportamento destes seja uma pessoa patológica ou uma pessoa imatura, nem nada disso.
Mas pronto, o comportamento em si é imaturo e não define o sujeito. Mas estou aqui apenas a dar um exemplo. E este indivíduo, se for confrontado, a dizer: você deixou o carro aí parado, assim sem mais nem menos, não tem em consideração que isto é uma garagem, não há trânsito. Então, eu tinha que fazer as minhas coisas. Portanto, isto é um não do não. Ou seja, eu não quero saber. Ele nem sequer contempla que os outros têm necessidades, que têm a fazeres, que têm a alteridade, que têm a sua existência. Portanto, não quer saber do outro. Eu tinha que fazer isto e pronto. Ahm, então você está a usar o berbequim a um domingo, ah, às 7 da manhã. Então é o tempo que eu tenho para fazer furos. Por exemplo, ah, novamente, são comportamentos que, a meu ver, eu acho imaturos, e não falo daquelas necessidades. Porque às vezes pode haver questões de necessidade. Isto são apenas exemplos um pouco satíricos até. Ah, e é diferente, obviamente, de uma pessoa que tem a capacidade maturativa ao nível deste primeiro não que falámos no primeiro episódio da nossa trilogia, em que diz que não a si própria. E diz: não, eu não vou deixar o carro aqui parado, eu não vou fazer furos na minha parede às 7 da manhã, vou acordar as pessoas, vou incomodar as pessoas. Há uma lei, ou seja, é uma pessoa que consegue dizer não ela própria. Uhum. E é substancialmente diferente daquela que, porque sim, porque eu tenho que fazer. Portanto, não há um valor de negativo aqui. Não há uma dialética. Portanto, é precisamente isso que é abolido. A desconsideração empática do outro. Ou a desconfiguração empática em relação ao outro. Portanto, eu punha um Hum. pouco as coisas assim. Tiago, tu falas de desconsideração, mas não há consideração, nunca houve consideração. Tu, Pois. para desconsiderares, precisas de considerar primeiro. Sim, e isso vai buscar determinadas regras e acontecimentos do desenvolvimento. É verdade. Pois. E É quando, verdade. quando tu deste os exemplos, tu valorizaste pouco. Epá, eu tropeço nesses, porque ando de carro, já andei mais, mas ando de carro por Lisboa, tropeço diariamente. Como é que se diz de quarto em quarto de hora? Bem, quarto de horamente em Lisboa, com isso. E a palavra que tu usaste, que resume tudo. Então, eu precisava de. Então, eu. Aqui quem existe é o eu, o outro é uma imagem longínqua, meio esfumada, que talvez exista lá longe, mas o que existe, sobretudo, é eu precisava de parar aqui. E o Quando- paradoxal é que esse eu que aparece aí é um eu imaturo. É um eu Pois, precário. E como é precário, é que ele salta cá para fora no sentido de apagar o outro. Ou ele não tentar salta apagar. cá para fora, ele transborda tudo. Ele é Pois, tudo. Ele é o universo. Ah, o, tu foste delicado naquela, não dizeres, na psicopatia do cotidiano, não é? É uma brincadeira com o nome do livro famosíssimo, psicopatologia. A Psicopatologia da Vida Cotidiana, que é a psicopatia da vida cotidiana. Eh, e ela está lá. Quando se anda pelas ruas de Lisboa, da zona central de Lisboa, eu estou-me a lembrar de um sítio em concreto onde passo regularmente, onde estão normalmente parados dois, três, quatro carros em faixa de rodagem, na faixa de rodagem, não é? Porque há um café ali e aqueles caramelos foram tomar o cafezinho. E muitas vezes, 20 ou 30 metros mais à frente, há um local de estacionamento. Pois, Mas param na faixa de rodagem. Isto é psicopatia, só tem esse nome. Epá, é uma psicopatia grave. Epá, se fosse só isso, não é. Mas que é psicopático, é. Porque a regra é não se pode parar. As regras chamam-se leis, chamam-se. pois, A regra
é não se pode parar na faixa de rodagem. Porque se todas as pessoas que entram naquele café, que está cheio provavelmente, não sei, não vou lá ver, se todas as pessoas parassem o carro à distância mínima da porta, a estrada ficava bloqueada. Portanto, há regras para defenderem a sociedade, mas para quem ainda está no fase do então, eu, a sociedade é uma coisa muito estranha, muito difícil de conceber. Sim, na teoria já li sobre isso. Pois, quando a sociedade é apenas uma questão ainda teórica. É. Se aprendeu, se aprendeu na cadeira de. Como é que se chama? Qualquer coisa cívica, uma porcaria qualquer. Eu Eh, ia dizer desenvolvimento moral e religioso. Era uma coisa muito antiga. Era, Estou a no brincar. meu tempo chamava-se moral e religião. Se calhar passou para esse nome e agora eu não sei o que é cívico. Porque eu Por acho que acaso, nós cada vez vamos ter mais disciplinas na escola. Epá, agora vou ser bruto. Os meninos, provavelmente, os meninos e as meninas, poxa, o que é que eu estou para aqui dizer? Não, os meninos e as meninas vão ter mesmo uma cadeira de como sacudir depois de fazer xixi, porque também isto vai ter que ser ensinado e avaliado. As coisas que é muito importante na educação das crianças é que haja avaliação. pois, É como se o civismo se ensinasse numa cadeira, numa disciplina. pois, Epá, olha, desculpa, mas vá, isto é é a minha fase preparatória para o partido. Vou fundar um partido um dia destes. Ahm, que é, esta malta quer. Há aí uma malta que quer acabar com a moral e religião. E acho que fazem muito bem. Mas não têm coragem de dizer não. Dizer não, acabou-se a moral e religião, não há mais moral e religião nas escolas. E a educação cívica, aprendam em casa. Pronto, já disse. uhum. Epá, é um não que não é dito. Estão com medo de dizer não. Não, não quero. Não, não é para haver. Pronto. Não é suposto. se- É tudo entregue à escola. Não é suposto que em casa se faça nada. E levanta-se uma outra questão que é terrível, que é qual é o tempo na escola, qual é que é o tempo em casa? E qual é que é a energia disponível das crianças e dos progenitores? Muito pouco. Então, teoricamente, tudo se faz na escola, mas desculpem lá, meus amigos, há coisas que não se ensinam na escola. E a educação cívica é uma delas. E a moral. A educação moral de uma criança não é na escola que se faz. É. Sim. E em termos de psicoterapia, o que é que a gente pode dizer disto? De como é que é o não do não numa terapia? Como é que é lidar com este nível de imaturidade? Não sei se isto achas que pode acrescentar aqui. Eu acho que nesta fase do desenvolvimento precisamos começar pelo bom velho holding só, que é aquilo que se faz, eh, que as mães fazem, é dar suporte e coerência à pessoa, dar pele psíquica à pessoa, para que ela possa começar a definir o não. O não, o Sim, outro. exatamente. Genuíno. O primeiro. É, eu, eu há pouco detive-me em dizer isso, mas acho que tocaste aí num ponto. Portanto, dentro desse holding que tu sugeriste, que eu falo, sim, é uma gíria mais winnicottiana.
eu sou mais apologista de conter, e um vocábulo mais bioniano. Mas que estes indivíduos procuram muito o outro como uma segunda pele mental. E então evacuam muito. Um pouco como o bebê, como tu estavas a dizer, despejam muitos conteúdos que eles próprios não conseguem pensar sobre no terapeuta. E está nas mãos do terapeuta segurar isso, conter, e estou aqui a equiparar segurar com conter. Há pessoas que podem considerar isto um trabalho diferente. Uh, eu não considero. Uh, e e trata-se muito, sim, de trabalhar pelo paciente nesse nível e permitir a ele ir interiorizando algo que nós vamos digerindo de outra forma que ele não consegue, para progressivamente ele, de forma favorável, chegar àquele primeiro não. E seria um objetivo muito almejável e também difícil de atingir. Deixa-me só pegar nas palavras. eh, Na realidade, aquilo que tu falaste, esse suporte, suportar o material, a defecação, o material não trabalhado, um, já lá, pronto. Holding, na tradução direta do americano para português, suportar é mesmo, holding é suportar. Um, eu ponho aqui alguma, como é que se diz, objeção ao termo conter, humildemente, face a quem o utiliza, porque conter pressuporia a posição de uma força que contraria outra força. Uhum, Quando eu acho que esta evacuação não é feita à força, o paciente bebé que evacua na terapia, ele não está a fazer força contra nós. Ele está, aquilo é o fluxo normal do rio. O rio corre para a foz assim, não há mais. Ahm, e precisa de ser não tanto contido, ou seja, a aplicação de uma força contrária, mas sim suportado, ter suporte no qual possa desenvolver uma relação de confiança. Eu confio no suporte que o meu terapeuta, a minha terapia, me dá suporte psíquico, emocional, confio. Então, aí eu posso ousar experimentar coisas, nomeadamente o não. É? Porque enquanto eu não sentir essa segurança, eu não consigo. É demasiado perigoso eu me opor, seja o que for. Daí eu acho, eh, ok, o Bion, não conheço muito da teoria dele, porque não li muito, quase nada dele. Ele é difícil de ler. Ahm, pode utilizar, até provavelmente poderá utilizar o termo conter, a figura de contentor versus versus aquilo que ainda é amálgama, que não tem forma, não é? E o uhum. contentor dá-lhe forma. Ok, nesse sentido, sim. Mas fico dividido entre o suportar e o conter. Pois eu compreendo. É algo muito debatível. Isso eu também admito. Mas, E, desculpa lá, sim, força. não consigo suportar-me
a lançar a gracinha, a- o suportar, e uma das estruturas mais comuns do dia a dia, de suporte com o qual nós nos confrontamos tão cotidianamente, o sutiã, eh, que tão bem suporta ou contém, dando forma, hum, e mais não digo. Isso entra na categoria das diabruras do Novo Sacramento ou... Não, isto é do holding, o Winnicott também gostava. Também falou sobre isso. Hum, É, pois. Pois é. ah, Acho que, pelo menos, não tenho muito a acrescentar nesta diferenciação que nós tentámos aqui estabelecer entre o não e o não do não. E pondo aqui esta questão dos dois não. o Ah, não do não seria assim o não do Porque Sauron. sim, o não do Sauron. Ah, Já, não sei se nós temos estado a brincar com a trilogia do Senhor dos Anéis, mas na realidade, ah, Sauron o que busca é uma uniformização do, do, do mundo, em que os vários mundos do Tolkien são dominados por Sauron e onde todas as pessoas são iguais. E os cidadãos de Sauron são produzidos em fábrica, são produzidos em série, sim, é bem visto. são produzidos numa fábrica com moldes, têm funções definidas, servem para aquilo e pronto, servem para mais nada. Sim, é Individualidade não tem. um mundo sem idiomórfico, sem idiosincrático. É. Uhum. E Bem, do, da obra, confesso que as personagens que mais me fascinaram e que acho, pronto, é uma ideia brilhante, foram os entes, que eram árvores. sim, Pensavam muito devagar, exprimiam-se muito devagar, a um outro ritmo, diferente dos homens e dos hobbits e dos orcs e dos elfos, ah, e dos anões, lembradas as categorias todas do Tolkien, ah, uma série de mundos onde existiam homens, anões, elfos, orcs, estava a faltar um, e os entes, hum, ok, as árvores. Foram os que deram cabo do boneco ao Sauron, mesmo. pois, talvez os agentes determinantes no virar da guerra, Yeah, é. No caso, vertente foram os agentes determinantes, eh, mas só quando perceberam que lhes estavam a dar cabo da floresta, sim, em que lhes foi mostrado o horror. da, da sociedade industrial. Sim, é verdade, há sim também uma certa mensagem ecológica. Não sei até que ponto o Tolkien teria isso em mente, mas acho, sim, pode-se bem ler isso lá. Bem, ah, marteladas? Bem, uma fica subentendida, mas remotamente, que é o Senhor dos Anéis. Eu acho que aí está presente na trilogia. Sim, Portanto, faltará.
um capítulo, não é? Da nossa parte, mas isso logo virá a seu tempo. Mas para além disso, Não me ocorreu-te ocorre, alguma? não me ocorre nenhum. Eu sinceramente também não me ocorre nenhuma. Apenas me veio uma. Ah, eu não sei muito bem porquê, que é uma série cómica de filmes, portanto, uma série de filmes que não são filmes, portanto, não é propriamente arte cinematográfica, mas é por entretenimento, que é o Jackass, que são um conjunto de indivíduos que fazem uma data de patetices palermices só porque sim. Então lembrei-me, talvez, muito por aí. Um porque sim, vamos fazer isto. E estar aqui a descrever o que é que eles fazem, não sei se sabes o que é que eu estou a falar. Epá, eu acho que sim. Creio que nunca vi, ou se vi, não sei, assim, devido à atenção. Pronto, Mas fazem palermices daquelas da pesada. da pesada, ou seja, eu vou dar um exemplo de uma, porque estava no outro dia a passar os canais e vi. Eh, em que um deles, eles fazem desafios, não é? Portanto, talvez, vou dizer aquele, não vou falar daqueles assim mais hardcore, porque senão. O que eu vi e me deparei é que fechavam um indivíduo numa casa de banho, daquelas que se usam Estaleiros de obra. sim, nos taleiros de obra, cheia de dejetos, e depois punham uma grua com umas cordas tipo bungee jumping, e então içavam essa casa de banho e ele andava tipo às voltas com a porcaria toda, tipo como se estivesse dentro de uma máquina de lavar de dejetos. Portanto, este tipo de coisas que eles se lembram de fazer, de, por exemplo, se meter à frente de uma turbina de um avião e de urinar contra a turbina, portanto, o resultado é aquele que se sabe. Uh, e depois, pronto, meterem-se com pedestres das mais variadas. Pronto, há muito este espírito de sim, porque sim. Pronto, não é obviamente dentro do caráter que estávamos a falar. O objetivo, obviamente, é cómico, não é? É fazer o espectador rir. Mas, O objetivo não é cómico. O objetivo é económico. económico. Pois, Claro, se não fazem isso para se divertirem. Eles divertem-se imenso, é depois quando recebem o cachê do trabalho que fizeram. pois, é assim, a verdade é que foi muito bem sucedido. Pois, pois. Na antiguidade, que digo eu, na antiguidade, nas feiras via-se a mulher barbada, o anão, o marreco, o homem, o aleijão, as pessoas que tinham uma anomalia qualquer ganhavam dinheiro nas feiras a mostrar a sua anomalia. Já agora, não, não é uma martelada, é uma pancadinha, pá. Até porque eu não gosto do Senhor das Marteladas, pronto. Não, o Senhor das Marteladas era um bom título para um livro. Ahm, que é. Oi, e agora dispersei. Fugiu. Pá, cada vez que penso no Senhor das Marteladas, fico todo irritado. Eh, ah, o, o António Damasio, no livro dele, O Erro de Descartes, descreve a história do. Ah, Phineas Gage, acho que é assim que se Sim, fala, sim, senhor. sim. O senhor Teve que o acidente. teve um acidente, levou com um ferro na face, rebentou-lhe o crânio e atravessou o cérebro. Entrou por um lado, saiu pelo outro, um ferro grande e tal. No senhor sobreviveu.
aquilo lesou ali uma determinada parte do córtex frontal, que deu depois origem a certas anomalias, e o homem que era capataz de obra numa mina e era um indivíduo muito jovem, muito bem considerado, que era um indivíduo inteligente e organizado, portanto, era um indivíduo anormalmente responsável para a idade dele e bem funcionante, ficou completamente inapto para trabalhar. E acabou os dias dele mostrando o aleijão, mostrando a cicatriz da ferida, portanto, o local, portanto, todo o estrago tinha sido causado pelo ferro. Portanto, este tipo a curiosidade por aquilo que é bizarro, que é anómalo, que é estranho, eu diria, é natural no ser humano e vende sempre. Eh, Claro, hoje em dia, se calhar mostrar aleijões de feridas ou doenças ou anomalias congénitas ou isso assim, epá, já não fatura grande coisa, portanto já têm que andar a escolher-se dentro de uma lata com merda para conseguirem vender umas coroas, pá. Hoje em dia, se fosse para ir ver anões, ninguém vai ao circo para ver anões. Não é uma perturbação genética, pronto, são pessoas como são, já ninguém vai, não é? Portanto, temos que subir a parada para um gajo para escolher sempre uma lata com trampa. Pronto. Ok. Pois, não será propriamente assim uma martelada, mas pronto, lembrei-me no espírito do porque sim, É, apenas. é. Aqui há um sim lá muito no fundo que é ganhar umas coroas. Mas pronto, mas é feito. Além de ganhar dinheiro, qual é o objetivo daquilo? É entreter É, e o entretenimento paga-se. Não é? pois, pois. É, É uma espécie de arte pseudo-performativa. é pá, pois. É. Ou não houve aí notícia aqui há uns tempos de uma obra de arte qualquer, numa exposição europeia, que alguém confundiu uma peça com lixo e deitou aquilo fora. Era uma lata, não sei de quê, tinha sido feita pelo artista, e o gajo achou que aquilo era uma lata de refrigerante que alguém deixou ficar ali e deitou aquilo fora. Pronto. Coisas do mundo moderno. Muito bem. Já chega de nãos hoje, não é? Acho que sim. Muito bem, então despedimos e até uma próxima oportunidade. É, Até até breve. breve.